Olá, gente. Estamos aqui em Brasília, mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Modo de Entender, uma nova forma de viver, ditada pelo Hamed. E hoje introduzindo aí o capítulo 20, que se denomina Justificando o Desacerto. Curioso tema, né? Paulo de Tarso agiu com absoluta justeza quando aconselhou seus companheiros de Éfeso: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. As palavras possuem um caráter sagrado. Há muitas criaturas que as utilizam, modificando-lhes o verdadeiro sentido e alterando-lhes traços essenciais. Nossas expressões apresentam qualidade superior quando precedem conceitos, ideias e planos sublimes da vida. Então é interessante, né? Porque esse último parágrafo mesmo é como se ao nos conectarmos com ideias, com planos, com valores mais superiores, a nossa linguagem, nosso raciocínio e, consequentemente, as nossas palavras vão refletir um pouco mais isso, né? Quando ele comenta ali sobre Paulo, não sai de vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Então, é engraçado porque existe mesmo esse conteúdo sagrado na linguagem que a gente utiliza, no modo como a gente diz, mas ainda muito impactados com essa vida material, com esses automatismos que a gente vive, em geral a gente vai só vivendo e, consequentemente, vai também só falando, sem pensar muito no que se disse de fato verdade, se é realmente bondoso, se é realmente útil, né? Então a gente passa ali a banalizar a linguagem porque vivemos uma vida um pouco banalizada também, em geral, né? Quando na verdade há esse sagrado em tudo, né? Então, o ideal seria encontrar esse sagrado na nossa vida, encontrar então, né, nos nossos atos e nas nossas palavras também, né? Então, ir harmonizando todas essas coisas. Todavia, na hora oportuna, o que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. Então, ele continua ali a passagem de Paulo, né? Na hora oportuna, que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. Porque é isso, né? Muitas vezes nós somos realmente tanto portadores quanto receptores de mensagens tão bonitas. Às vezes a gente está vivenciando ali um momento mais difícil, vem um amigo ou vem uma mensagem e traz aquelas palavras é, muito precisas para aquele momento e dá uma reenergizada, né? Dá uma recarregada ali nas nossas baterias que estavam ali quase no fim, né? Dá esse quê de esperança que a gente precisa para sobreviver, não só sobreviver, mas para viver, experienciando a vida em toda a sua profundidade. Então, que bonito é, né? O que a gente passa a partir disso a utilizar muito mais as nossas palavras com esse sentido mais sagrado, sabe? Sócrates, né, o filósofo, ele falava sobre essa peneira da nossa comunicação, que antes da gente se comunicar, a gente deveria passar aquilo que a gente diz, né, ou que a gente vai dizer por essas três peneiras. É verdade o que eu estou dizendo? É bondoso o que eu estou dizendo? Então, a bondade seria essa segunda peneira, né? E depois é útil, de fato é útil. Então, estou falando com bondade, estou falando do modo certo, da melhor forma ali para aquela pessoa. E também é útil, porque se for desnecessário, para que comunicar, né? Então, a gente vive às vezes um mundo em que a gente muito fala, está sempre se expressando, está sempre se comunicando, mas vai chegar ao final do dia como se fosse fazer uma síntese daquele dia e pouquíssimas foram as palavras realmente relevantes, realmente úteis e realmente bondosas, né? E observar como é que a gente anda utilizando essa nossa comunicação. Em nossas conversações podemos manifestar as mais altas aspirações de religiosidade, portanto, devemos nos servir dela, utilizando o verbo que edifica e esclarece todos em nossa volta. Ou seja, utilizar mesmo essa linguagem, né, a palavra a comunicação que é sagrada, para sacralizar, né, os momentos de comunicação com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente convive, nos mais diferentes âmbitos, na nossa família, né, ali na nossa religião, em tantos outros lugares do nosso trabalho, as pessoas que a gente convive no dia a dia, então é sacralizar isso. E que bonito é, né? Que bonito é perceber que a gente pode cada vez mais depurar essa nossa linguagem, sacralizar esses nossos momentos, e é isso, né? Talvez dizer cada vez menos palavras, mas aquilo que a gente diz é de fato algo que realmente importa, que é realmente útil, que é realmente bom
para quem está escutando. E não que a gente não deva comunicar eventualmente alguma coisa que visualiza, que pode ser modificado, mas sempre utilizando o filtro. É bondoso? A forma como eu vou dizer é justa, né? A forma como eu vou dizer é a mais adequada, é útil. Então, ir peneirando aí. Com essas três peneiras, eu acho que já dá para dar uma filtrada muito boa, né? E a gente ter momentos de pausa, porque a comunicação, ela também é composta por esses momentos de pausa, em que a gente entra nesse mínimo silêncio que pode ser, para também escutar o nosso interior e não, assim, falar desmedidamente, né? Tudo que não se entende, tudo que não se quer admitir, tudo que se quer negar é justificado de modo repetitivo por um antigo chavão. É a vontade de Deus. Eu achei esse parágrafo tão interessante, porque ele vai muito ao encontro ali do tema, né? Justificando desacertos. Então é interessante porque a gente banaliza mesmo a utilização dessa expressão. É a vontade de Deus. Então, tudo, e é o que ele fala ali, né? Tudo que a gente não entende, ou seja, como a gente diz, assim, as coisas que nos acontecem, a forma como a gente age tem uma lógica, a gente não faz as coisas, ou as coisas não acontecem simplesmente por acontecer, não são uma obra do acaso. Mas, em geral, como pouca consciência a gente tem dos nossos atos, do que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, das situações, das circunstâncias que a gente está vivenciando, por não entender isso, né? Por falta dessa vida interior mesmo, e desse grau evolutivo que a gente vai alcançando aos pouquinhos mesmo. Então, aquilo que a gente não entende é a vontade de Deus, né? Tudo que a gente não quer admitir, ou seja, às vezes a gente tem sim, né? Na maior parte das vezes a gente tem sim um grau de responsabilidade por aquilo que nos acontece ou deixa de nos acontecer. Mas aquilo que a gente não quer admitir como sendo da nossa responsabilidade, não, foi porque Deus quis assim, é a vontade de Deus, né? Ou tudo aquilo que se quer negar. Né? Então, às vezes, eu não quero ver mesmo, não quero assumir a responsabilidade, as consequências daquilo, quero negar a existência daquilo, e aí coloca Deus no meio, né? Foi a vontade de Deus. Em outras palavras, reiteramos constantemente essa frase estereotipada, que, por ser usada de forma maquinal e indiscriminada, perde totalmente seu valor de expressão, tornando-se vã. Então, aquilo que a gente comenta, né? Como a nossa comunicação, também a utilização dessa expressão, por ser extremamente utilizada. Então, tudo a gente coloca como sendo a vontade de Deus, né? Sem se questionar, será que era mesmo? O que eu poderia ter feito de diferente? Será por que isso está acontecendo na minha vida? Né? Então, a gente vai colocando, generalizando o uso dessa expressão, e aí ela vai perdendo completamente o seu real significado, vai se tornando vã, né? Por sinal, este é um dos mandamentos das antigas escrituras: não pronunciará em vão o nome de teu Deus, né? Contrariando ali. A gente fica utilizando o Deus para tudo, coitado. Tudo é vontade de Deus, isso daqui tinha que ser assim mesmo, não tinha nada sob meu controle, né? Nada eu poderia fazer, tudo que eu fiz, será que eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Será que eu não poderia ter refeito, né, ter tomado outros caminhos, outras atitudes ali? Será que realmente aquilo era a vontade de Deus para mim? Né? Então, só começar a perceber como, quando a gente também vai utilizando, né, essa expressão para entender, será que a gente não está fugindo de alguma responsabilidade? Será que a gente não está negando algo que era assim, que estava assim sob o nosso controle, que a gente deveria ter agido ou não ter agido, né? Utilizamos-la para não assumir compromissos de mudança e igualmente como álibis filosóficos, evasivas kármicas e autoabsorção, quando não queremos ser responsabilizados por atos e atitudes. Então, quem está há mais tempo aqui percebe mesmo no discurso do Hamed, assim, nas várias lições que ele vai trazendo, essa autorresponsabilização pela nossa vida, né? Então, por que a gente utiliza tanto essa expressão? Em geral, para nos autoabsorvermos, né? Para fazer essa autoabsorção que ele fala ali, de entender que a gente não tem responsabilidade nenhuma, que tudo, na verdade, está sob o controle de Deus e que eu não posso e não tenho que fazer nada, né? Então, para não assumir compromissos de mudança. Então, em geral, a gente vai colocando isso quando a gente está ali mais estagnado, né? Não está querendo agir tanto, não está querendo tomar as rédeas da nossa vida, porque é uma das coisas que a gente também muito fala aqui, né? A gente está aqui para evoluir, e a gente evolui por ação, muito proativamente, né?
E, em geral, se a gente não toma essas rédeas da vida, né, se a gente realmente vai deixando que a vida vá nos conduzindo, as situações e circunstâncias elas vão sendo trazidas, porque necessariamente a gente tem que evoluir, mas a gente, às vezes, muitas vezes, não precisaria daquelas circunstâncias, daquilo que nos chega, se a gente proativamente tivesse tomado a responsabilidade da vida, das nossas atitudes, da forma como a gente age, da forma como a gente pensa, do modo como a gente interage com as pessoas ao nosso redor, né? Então, muito do que nos acontece, a grande maioria é sim fruto, muitas vezes, da nossa imprevidência, seja do modo como a gente fala com as pessoas, né? Seja a intenção que a gente usa ao se comunicar, né? Então, vai criando muitos maus entendidos, né? Então, muitas vezes, está ali naquele ambiente para se harmonizar, mas por não ter, às vezes, por não ter mesmo essa proatividade de entender por que está ali e aí ter atitudes compatíveis com aquilo, já que eu estou aqui para harmonizar, eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que ter mais tolerância, eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que encontrar um outro modo de me comunicar, porque esse que eu possuo não é tão bom. Então, em geral, a gente não vai tendo essa proatividade. E as circunstâncias vão acontecendo, os eventos ocorrem e a gente fala, isso daí foi vontade de Deus. No final das contas, tinha que ser assim mesmo. Tinha, né? Então, aí percebendo, será por que que eu estou aqui nesse ambiente de trabalho? Será por que que eu estou aqui nessa casa religiosa? Será por que que eu tenho essa família? Que aprendizados que eu tenho que fazer aqui, né? Então, ou seja, antes de tudo, encontrar um sentido para todas aquelas coisas. Por que será que eu vivencio isso? E ao entender isso, talvez fosse mais fácil da gente se colocar nos lugares e nas situações, apesar de ser muito desafiador, porque nós somos, sim, esses seres imperfeitos que estamos tentando dar o nosso melhor, mas muitas vezes a gente não consegue. Mas aí, ao mesmo tempo, né? Será que é vontade de Deus, né? Então, é fazer esse questionamento mesmo. Essa frase feita é uma salvação auspiciosa que supostamente tudo cura. Foi Deus que quis assim. E nos perguntamos, foi mesmo? Todos temos tendência para fugir da realidade, desviando a mente para outros entretenimentos. O escapismo vide em nossos meios sociais e religiosos. Achei isso também tão interessante, porque é isso, né? A gente tem uma tendência de fugir da realidade, fugir do enfrentamento das situações. Como se diz assim, né? A gente está sempre em busca do prazer e está sempre fugindo da dor. Então, uma situação que a gente vivencia mais angustiante, né? Às vezes que nos frustra, então muito desafiador, em geral, o que que a gente quer fazer? Quer fugir da situação, né? Então, às vezes, a gente acaba vínculos que demandariam de nós também um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência, e aí, pela nossa própria conduta, pelo próprio modo como a gente encara a situação, a gente acaba desistindo disso, depois também colocando, ah, não, era para ter sido assim mesmo, estava nos planos divinos, é a vontade de Deus, não será mesmo? Então, principalmente, né, quando vierem esses momentos desafiadores, quando vierem essas circunstâncias é, mais difíceis mesmo, que a gente se pergunte como é que eu posso vivenciar isso com dignidade e ao mesmo tempo evoluindo e não fugindo da experiência. Porque a fuga, apesar de ser no primeiro momento ali mais fácil, né, essa desistência, essa fuga dessa vivência de situações ali um pouco mais dolorosas, eventualmente a vida vai nos trazer de novo, se não a mesma situação, alguma muito parecida para que a gente aprenda, para que a gente evolua como um aluno que precisa daquela lição para avançar para outras séries mais superiores, né? Então, a vida é esses degraus evolutivos mesmo que a gente vai caminhando um por um, que se a gente foge, estagna ali naquele degrau, mas eventualmente a vida há de nos fazer subir novamente, porque nós estamos fadados à evolução, a nos tornarmos perfeitos, né? Daqui talvez muitos milênios, mas estamos, né? É o nosso caminho. Ignoramos as relações dos seres vivos entre si, ou com os meios orgânico e inorgânico com os quais interagem. Por isso, destruímos matas e florestas, poluímos as águas do planeta, contaminamos a atmosfera com gases letais. E, como consequência, grandes calamidades acontecem. Secas horríveis, estiagens, ventanias devastadoras, ciclones destruidores, excessos de chuva, subidas de maré, desabamento causado por grandes enchentes e depois repetimos tranquilos e inconscientes. Não temos nada a ver com isso, é a vontade de Deus, ou mesmo
tudo isso faz parte desse mundo de provas e expiações. Eu achei muito interessante essa última frase, que é algo mais comum ali no meio espírita, né? Ou seja, realmente a gente vivencia esse planeta de provas e expiações, então é normal que a gente, além de utilizar a expressão "é a vontade de Deus", coloque tudo, mas isso daqui a gente está vivenciando que está num planeta de provas e expiações. Ok, não deixa de ser verdade, mas ao mesmo tempo, né, qual é a minha parcela de contribuição? E é o que ele fala, como a gente não vê essa unicidade, ou seja, que nós estamos interligados a tudo e a todos os reinos, né? Então, ao nos acharmos às vezes muito superiores aos outros reinos, ele é a natureza, né, os seres, aos demais seres vivos, e a gente se coloca nessa posição de superioridade, começa a explorar muito a Terra e aos outros reinos também, e muitas vezes num processo de muito egoísmo, né? Uns com os outros seres humanos, mas também com os outros seres, ou seja, eu só penso em mim. Então, esse só pensar em mim é, tem sim uma consequência individual, mas com certeza coletiva, porque nós estamos em um mesmo planeta, nós estamos todos interligados nessa rede mesmo, né? E ao não entender isso, a gente causa, né? E também nós somos colaboradores disso, nós causamos, todos nós, né? Essas grandes catástrofes naturais, né? Pela hiperexploração, pelo modo como a gente faz isso, né? E aí depois a gente culpa a sociedade. Mas e nós, né? Qual é a parcela? Na minha parcela, o que que eu contribuo? De que forma eu faço isso? Então, é entender, nós estamos todos conectados, né? E é responsabilidade nossa também fazer essa mudança. Não, a sociedade é assim, meu país é assim, meu governo é assim, e nós, né? Porque nós somos mesmo essa parcelinha que somados damos um todo. Mas a mudança começa por nós, né? Então, se eu quero esse planeta, o que que eu faço para vivenciar esse planeta? Se eu quero uma natureza mais preservada, o que que eu faço com isso? Nos meus hábitos, porque, né, de consumo de água, de tantas outras coisas, de resíduos que a gente gera, né? Então, é entender que essa nossa partezinha que a gente está contribuindo também para que esse todo, para que essas grandes catástrofes também aconteçam. Então, muitas vezes a gente percebe, eu não tenho nada a ver com isso. Mas temos, né? Talvez a gente não perceba a grandiosidade disso, né? Mas travar esses questionamentos interiores. O que que eu posso fazer para essa mudança que eu tanto quero ver, né? Que eu tanto desejo no mundo? O que que eu estou fazendo? Qual é a minha parcela de contribuição? E entender cada vez mais isso, que nós participamos desse todo, né? Não somos moralizados, somos moralistas. Nossa concepção de moral é separada da singularidade dos indivíduos, ignora a distinção e a complexidade de cada ocasião e é baseada em preceitos tradicionais preconceituosos. A verdadeira ética considera as diferenças e as mudanças contínuas dos seres, e não se fecha numa visão unilateral. Legitima, acima de tudo, o bem comum e os valores universais. Por estarmos distanciados da ética, não conseguimos avaliar com justiça e honestidade o que acontece ao nosso redor. Então, ele fala, né? Nós somos esses seres moralistas, não morais, né? Por não ali, né? Por estarmos distanciados da ética, não conseguimos avaliar com justiça e honestidade o que acontece ao nosso redor. Então, as pessoas são complexas, têm respostas singulares, ou seja, cada um tem uma resposta própria ao grau evolutivo que está, mas a gente coloca ali, né, as coisas como se fossem assim, muito lineares, muito simples, quando não, as coisas são muito mais complexas, né? Em geral, a gente está sempre vendo o nosso lado e sempre achando que a gente está fazendo da melhor forma, do melhor jeito, mas será, né? No entanto, quando indivíduos agem desonestamente, em benefício próprio ou de outro, expoliando instituições e pessoas humildes, lesando o patrimônio público e privado, ficamos surpresos e perplexos e declaramos: a lei divina nos fará resgatar individual e coletivamente. Também nessa frase está implícita a vã utilização do nome de Deus. Então, a nossa parcela de contribuição, né? Porque essa nossa parcela de apontar o dedo, de julgar o comportamento do outro, olha, está sendo desonesto, então há de pagar, né? Seja individual ou coletivamente isso que fez. Mas e as nossas, né? Os nossos pequenos defeitos, as nossas pequenas imperfeições? E que consequências isso acarreta na nossa vida? Será que a gente sabe ver o nosso lado sombrio? Será que a gente sabe consertar essas nossas pequenas desonestidades, né? Então,
Ao invés muitas vezes de julgar o outro, de ficar ali olhando, ah, não, Deus há de fazer algo por ele, e as nossas pequenas imperfeições, né? Principalmente pequenas e grandes, né? Porque principalmente quando a gente tem determinadas pessoas ali que a gente percebe, né, um pouco essa moral um pouco distante, e a gente costuma olhar com mais frequência, nossa, né? Vamos pegar todo esse julgamento, vamos olhar para nós e consertar em nós aquilo que muitas vezes a gente vê ali no outro, né, com mais clareza, né? Somos incapazes de tomar decisões sozinhos, o que nos leva a transferir as nossas responsabilidades a um parceiro afetivo a outros familiares. Então, ele vai considerando ali uma série de coisas, né? Manipulamos as pessoas, fazemos complôs ou tramas secretas, super protegemos os nossos filhos, mimando-os e vivemos dependurados em relacionamentos passionais, né? Então, observar assim, é vontade de Deus mesmo que a gente tenha muitas vezes essa super proteção em relação aos nossos familiares, em relação aos nossos filhos. É vontade de Deus que seja assim, que a gente tenha essas condutas? Ou a gente já poderia se desapegar, ter vínculos mais saudáveis, né? Abrir mão desse controle, abrir mão dessa manipulação que muitas vezes a gente usa mesmo, às vezes até inconsciente, com as pessoas que a gente mais ama. Né? Então, é olhar para dentro de si, um convite profundo de será que é vontade de Deus que as relações se deem assim? Ou será que não é um convite para que a gente olhe e depure tudo isso, depure os nossos sentimentos, né? Depure a forma como a gente vive as relações. Em decorrência disso, podemos sofrer sérios desarranjos emocionais e ou psicológicos, bem como lançar mão das mais diversas viciações, como forma de compensar a pressão do desequilíbrio íntimo, né? Tão desajustados que a gente fica, a gente tenta compensar esses desarranjos mesmo, indo para quê? Em geral para vícios, né? Para hábitos pouco saudáveis, né? Ou mesmo para vícios, sejam aqueles pequenos ou aqueles de grande proporção, que é onde nos levar realmente para esse abismo existencial, né? E muitas vezes a gente faz isso como uma forma de fugir mesmo dessa dor, né? Porque relações saudáveis exigem conversas difíceis, exigem abrir mão de controle, abrir mão de manipulação, né? Desapegar mesmo, mas desapego não no sentido defensivo, mas desapego no sentido de criar mais laços do que nós, né? Então, deixar as pessoas livres para serem quem são, para fazer as suas escolhas, não achar que tem que impor, não achar que tem que ficar todo o tempo indicando caminhos ou conduzindo uma pessoa ou outra, né? Isso exige de nós realmente uma maturidade e um certo sofrimento, porque nós somos ainda muito apegados, né? A nossa tendência é ter vínculos não muito saudáveis, né? E tudo isso para que a gente desconstrua isso e reconstrua em patamares mais elevados, em patamares mais sublimes, é, existe mesmo essa dor existencial, né? E muitas vezes, por não saber lidar com essa pressão, a gente acaba indo para esses vícios, para lidar com essa pressão, né? Então, será que a gente sabe olhar para dentro de si e entender por que que a gente tem determinado vício, por que que a gente tem determinado hábito mais ruim, qual é a compensação que a gente quer dar, né? Quer ter para compensar ali uma experiência ruim, um momento de vida mais desafiador, e aí depois a gente coloca como Deus, ah não, eu precisava vivenciar isso. Precisava? Será que você não poderia, com a sua conduta, melhorar os seus relacionamentos, melhorar os seus vínculos, né? Mudar tudo isso, a forma até como você sente, tomar as rédeas da sua vida? Será que você precisava, né? No entanto, quando isso ocorre, tratamos o problema como se não tivéssemos absolutamente nada a ver com ele, alegamos. É a lei divina agindo, são as cobranças do passado atraindo obsessores e outros espíritos infelizes. Isso para não dizer, é a vontade de Deus, né? Então a gente coloca, né, ali no meio espírita que a gente, em geral, mais vivencia, não, são os espíritos obsessores, são as cobranças. Isso existe, né? Mas em geral, essas nossas tendências, elas já existem dentro de nós, inclusive os espíritos obsessores sabem no ponto que tocam dentro de nós e que ressoam, né? Ou seja, por a gente ainda ter muitos defeitos e muitas imperfeições, é exatamente ali o ponto que eles mais tocam, para que aquilo que é uma pequena ferida se torne uma coisa ainda maior. Então, a influência espiritual existe, claro, né? Mas o que que existe principalmente? Nós. E a nossa responsabilidade em olhar essas feridas, porque se eu decidisse realmente me curar, né? E eu sei que é extremamente desafiador, viu, gente?
Mas se a gente tiver essa postura mais proativa de, olha, eu já percebo que eu tenho essa tendência, deixa eu tentar consertar isso dentro de mim, porque eventualmente a vida vai estar sempre me trazendo essas circunstâncias, essas pessoas para que eu aprenda isso. Então, deixa eu parar de fugir, né? Deixa eu parar de entender que a responsabilidade, que a culpa é dos outros e tomar isso para mim e falar nisso aqui que eu estou vivenciando de desafiador, o que que eu posso fazer diferente, né? Até para que essa influência espiritual vá cada vez mais diminuindo, diluindo, a ponto de ficar quase inexistente, talvez não nessa vida nem próximas, mas muito ali para frente, ou seja, isso há de acontecer, né? É da lei da vida, né? Que cada vez mais fortalecidos também essa conexão com seres mais evoluídos também se dê com mais frequência, mas nós somos esses seres mesmo oscilantes, né? Escolhemos nos consorciar precipitadamente ou agimos impensadamente quando firmamos um vínculo conjugal. No amor romântico, formamos ideias, imagens e devaneios, servindo-nos de descrições fantasiosas e sonhadoras. E quando elegemos alguém como par, dizemos: encontrei a minha alma gêmea. Então é interessante, né? Porque ele vai questionando assim: por que que você escolhe um parceiro ou uma parceira afetiva? Você entende como que se dá essa escolha? Ou ela é uma coisa muito idealizada, muito ilusória, aquele amor romântico, mas que carece de realidade, né? Que não se finca realmente em base e estruturas sólidas. Será que você está vendo a pessoa como de fato ela é? Ou será que você não está iludido ali com o exterior, ali com as circunstâncias materiais, né? Por que que você escolheu essa pessoa? Como você escolhe as suas parcerias afetivas? Né? Então a gente vai criando essas ilusões, vai criando expectativas muitas vezes irreais sobre a pessoa e falar, ah, eu encontrei ali a minha alma gêmea, né? E principalmente nesse início, nesse fulgor assim da paixão, né? A gente fica muito cego realmente pelas coisas que ele realmente importa. Essa pessoa compartilha os valores espirituais que eu tenho um ideal de vida parecido com o meu, ou seja, se vincula comigo em planos mais sutis que não o físico, né? Então, a gente ainda vive um mundo em que as parcerias afetivas são feitas muito ali no nível mais carnal mesmo, né? Sem que a gente perceba se aquele vínculo vai de fato nos agregar como ser imortal, né? E passado realmente esses primeiros momentos, né, quando o físico, que é sim extremamente importante, não tem como negar, mas que ele tem o seu valor, mas não superestimar isso também, né? Viver a vida material de uma forma digna, de uma forma justa, né, de uma forma equilibrada. E aí pensar, né, quando passa esse início da paixão, de repente a pessoa vai se mostrando, né? Aliás, a gente vai vendo quem ela realmente é, porque as pessoas elas se mostram assim. A gente aqui muitas vezes está iludido em relação ao que a gente está esperando, em relação ao que elas são, e mantém ali aquela capa ilusória sobre aquela pessoa sem haver realmente, né? Então, será que nessa escolha afetiva a gente está sendo tá utilizando esse nosso centro para decidir, né? Esse nosso coração, utilizando também a nossa mente, né? Então, todos esses questionamentos, depois de algum tempo, meses ou anos de relacionamento diário, quando cessa a fase do doce encanto e aparecem as arestas e os desencontros, logo invalidamos a primeira afirmativa. Não era minha metade eterna, mas um débito do passado. E é verdade, né? A gente utiliza muito também no meio espírita isso. Ah, não era minha metade, era um débito do passado, eu estou aqui quitando realmente, tinha que ser assim, e agora eu fiz tudo o que eu podia. Será que ali atrás eu não poderia ter escolhido um outro parceiro afetivo, né? Será que realmente a vida tramava para que fosse assim? Será que era realmente a vontade de Deus? Então, para que a gente vá desconstruindo muitas coisas que a gente vai colocando em determinadas caixinhas, até para conseguir suportar, né? Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está construindo a nossa vida com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, a gente está construindo o nosso destino. E às vezes, por ser muito difícil de suportar mesmo essa autorresponsabilidade, que aquilo que me acontece é porque, de algum modo, eu decidi vivenciar aquilo, né? E aí a gente vai colocando, ah, não, isso daqui era uma quitação de um débito do passado, e aí por conta disso, é que eu estou vivenciando tudo isso. Será? Né? Então a gente percebe muito a existência ainda na Terra desses consórcios casuais, ou seja, não precisava vivenciar, né? Porque é claro que nós viemos de um passado muitas vezes infeliz, de escolhas afetivas, às vezes muito frágeis mesmo,
mas a pensar assim, muitos consórcios, né, muitos casamentos, muitos relacionamentos vivenciados hoje são casuais, não estavam na nossa programação, mas por uma série de escolhas que a gente foi fazendo, muitas vezes, né, ali mais no plano físico, muito mais carnais ali, a gente se consorcia com pessoas e depois não entende, né? Então, tem muitos livros espíritas, inclusive, que comentam isso. Então, para que, ou seja, tudo isso para que a gente tome as rédeas da vida. Olha, eu escolhi por conta disso. Da próxima vez, então, eu tenho que entender que eu faço essa escolha ainda baseado nisso, mas que tem outros melhores, que tem planos mais sutis, que eu posso me ligar e criar vínculos mais profundos, porque o amar também é um exercício, é uma decisão e, sobretudo, um exercício, né? E se essa é a nossa melhor encarnação, se em todas as outras existiram falhas ainda maiores, que a gente possa ir lapidando e construindo os nossos relacionamentos de formas melhores e mais saudáveis, e com escolhas afetivas também melhores e mais saudáveis para nós. Mas primeiro a gente precisa se mudar, vivenciar isso profundamente, para que então, lá fora, né, exteriormente, a gente também encontre essas parcerias, né? Não dá para achar que simplesmente vai cair do céu. Não, há todo um movimento interno, há todo um trabalho, há toda uma construção, há várias desconstruções e reformas a serem feitas dentro de nós para que a gente também atraia essa pessoa e que permaneça feliz ao nosso lado, né? Tem uma frase do Haroldo muito legal, de uma das palestras dele, que ele fala isso, muitas vezes a gente quer, né, essa parceria afetiva melhor, mas muitas vezes se nos trouxesse a gente estragaria essa pessoa, né? Ou seja, todo o movimento, deixa ela quieta lá, né? Ou seja, há que se fazer em um primeiro momento toda essa reforma interior, né? Ser capaz mesmo de suportar esse vínculo mais saudável, de ser esse ser transformado para poder então estar numa relação dessa, né? Quando declaramos que o parceiro afetivo é alma gêmea, pressupomos ser uma indicação da vontade de Deus. Mas quando afirmamos que a relação conjugal é débito do passado, julgamos ser uma imposição da vontade de Deus, né? Então, naquele vínculo que é mais ruim ou que se tornou por escolha nossa também, até de como a gente conduz esse relacionamento, será que a gente está dando a atenção que deveria? Será que a gente está tratando essa pessoa bem? Porque também tem vínculos muito bons, mas a depender de como a gente age, da forma como a gente conduz, a gente traz à tona o pior da pessoa, né? Então também tem essas vivências, ou seja, às vezes é a vontade de Deus mesmo, às vezes é aquela pessoa, e às vezes é até uma pessoa bacana, saudável, mas que como a gente está o tempo todo ali despertando nela o pior, né? Pelo modo como a gente fala, pelo modo como a gente conduz a relação, depois a gente coloca essa carne, né? Ou então é o que ele fala ali, foi uma imposição. Eu tô aqui porque foi Deus que quis assim, é por isso que eu tô aqui. Será? Né? E todos esses questionamentos. Então, se é bom, foi a vontade de Deus, né? E que vontade boa, mas se é ruim, não, foi Deus que quis assim, me impôs essa parceria, e aí é por conta disso que eu vivencio todos esses problemas da minha vida, né? Assim, tudo fica fora do nosso âmbito de ação e continuamos desconsiderando a nossa capacidade de agir e decidir. Olha que síntese bonita, né? Então, se a gente continua pensando nisso, é Deus sempre, a vontade de Deus sempre, são as imposições, a gente sempre fica tirando do nosso âmbito de ação o que é a nossa capacidade de ação e de decisão. Então, eu não posso fazer nada diferente, então não tem nada que eu possa mudar. E não é verdade, né? A responsabilidade por pensar, optar e determinar não é um processo automático. A gente está fazendo escolhas o tempo todo, mesmo que na maioria das vezes nós estejamos inconscientes, né? Então, tomar as rédeas da vida, se conscientizar, porque isso Deus não pode fazer por nós. Dar-lhe todas as ferramentas, mas a vontade e a ação é nossa, né? A escolha é nossa. Não somos marionetes movidas por meio de cordéis e manuseados ocultamente por forças misteriosas e fora do nosso alcance. Estamos sempre escolhendo onde, como e com quem viver. E se a gente não está fazendo isso conscientemente, que a gente entenda que é responsabilidade nossa fazer isso sim conscientemente. Sair desse automatismo, sair desse processo de que sou vítima do mundo e dos outros e daquilo que eles fazem, né? Então, desse processo de culpabilização do mundo para um processo de, olha, aonde é melhor eu me colocar? Que atividades é melhor eu gastar o meu tempo, eu utilizar o meu tempo? Né? Com quais pessoas eu posso desenvolver? Então, a escolha de vínculos, a forma como a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer isso está no nosso controle, né? Precisamos lembrar que o livre-arbítrio significa capacidade de pensar e de agir.
Vontade é sinônimo de arbítrio, um poder de ação essencial em nossa vida. Então, nós somos dotados desse livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio está muito ali combinado com essa vontade, ou seja, cada vez mais que eu tenho vontade de ser diferente, de ser melhor e tomar as ações compatíveis com isso, aí sim a minha vida muda, aí sim eu posso atrair muitas coisas ainda melhores, aí sim eu construo uma nova vida, né? Mesmo estando, às vezes, convivendo com as mesmas pessoas até, né? Porque o meu modo de reagir, o meu modo de agir também vai ser diferente, né? Somos insensatos se não assumimos responsabilidade pela própria vida. Aceitar os nossos erros é sinal de amadurecimento interior. Negá-los ou justificá-los ilusoriamente como vontade de Deus é infantilidade espiritual. Um pouco forte, né? Mas é verdade, né? Somos insensatos se não assumimos a responsabilidade pela nossa própria vida. Aceitar nossos erros é sinal de amadurecimento. Então, muitas vezes, a utilização dessa expressão é vontade de Deus é exatamente essa fuga dessa realidade, da gente entrar em contato com as nossas imperfeições, com as nossas decisões, né? Com essa responsabilidade que é nossa pela vida que a gente leva, né? Então, muitas vezes, para evitar todos esses confrontos interiores, a gente utiliza esse jargão, né? Aceitar nossos erros é sinal de amadurecimento interior. Negá-los ou justificá-los ilusoriamente como vontade de Deus, infantilidade espiritual. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Frases e expressões podem preceder concepções, ideias que nos permitem entender ou distorcer a realidade. Então, que a gente possa utilizar, né, essa nossa vontade, esses nossos conceitos, essas nossas decisões para construir uma vida boa, né? E não para ficarmos ali muitas vezes estacionados na vida e colocarmos isso como vontade de Deus, né? E distorcer a realidade, né? Então, entenda, a gente está criando o tempo todo a realidade que a gente está vivendo, não só hoje, mas em tantos outros dias, sabe? Então, hoje é o melhor dia para que a gente mude a nossa vivência, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, e para que a gente possa ter toda uma renovação de vida, seja nessa vida e em outras tantas, porque nós somos também esses seres mortais, né? Então, é uma lição um pouco maior hoje, mas extremamente válida, de muitos que traz à tona muitos questionamentos para a gente, porque a gente vai se ver identificado em muitas dessas coisas, na utilização, às vezes, desenfreada disso, né? E que a gente possa utilizar tudo isso e falar: será que isso daqui foi vontade de Deus? Ou será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu poderia ter feito melhor? Qual a minha contribuição nisso daqui que eu estou vivenciando de desafiador? Será que é só débito do passado ou nessa própria vida, pela forma como eu disse, pelas atitudes que tomei, é que cheguei aonde estou? Né? Até para que, ao aceitar essa responsabilidade, lá na frente a gente possa fazer diferente. Porque é aquilo que a gente fala também, se a gente não percebe a responsabilidade que a gente tem naquilo que a gente vivencia, se a gente não acha que tem, né, essa responsabilidade, a gente continua fazendo tudo igual. E ao fazer tudo igual, a gente vai ter o quê? Resultados muito parecidos, né? Muito semelhantes. E aí mais dores, né? Então, para que evite tudo isso, para que a gente reconstrua, para que a gente se renove, é necessário sim se modificar. Então, um convite bonito da vida, né? Que todos nós possamos nos sentir com essa mensagem, não tristes, mas esperançosos de que a gente é esse condutor mesmo da nossa vida e que a gente pode sim utilizar dessa vontade, porque Deus está sempre nos dando as ferramentas e nos renovando as oportunidades todos os dias. Tá bem, gente? Então, um beijinho no coração de cada um de vocês, uma boa quarta-feira, uma boa semana para todos nós, de muita reflexão e mudança, sobretudo.